Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para um giro de notícias e também pré-jogo, né? Afinal de contas, 7 horas da noite hoje o Vasco recebe a equipe do Internacional em confronto importantíssimo e decisivo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Se o Vasco vencer, o Vasco sai da zona do rebaixamento nessa rodada, então é um jogo muito importante. O Vasco precisa vencer essa partida. Você vai ter todos os detalhes aqui nesse vídeo, as prováveis escalações de Vasco e também de Internacional, a arbitragem e os resultados da rodada, né? Ontem o Goiás perdeu e deixou o caminho livre para o Vasco, né? O Vasco vencendo hoje sai da zona do rebaixamento. Pode até sair com um empate, mas aí dependeria do resultado do Santos, que provavelmente vai vencer o Coritiba jogando na Vila Belmiro. Depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Começo falando da Mais Ágil e aqui na descrição desse vídeo tem o link da Mais Ágil. Você clica, é direcionado ao WhatsApp e lá você vai ser muito bem atendido. Se você trabalhou de carteira assinada, você pode ter uma graninha presa lá no seu FGTS e a Mais Ágil adianta o saque do FGTS para você, beleza? É só entrar em contato, o link está aqui na descrição desse vídeo. Bom, meus queridos, a rodada do Campeonato Brasileiro começou no dia de ontem e teve um resultado que foi bom para o Vasco, né? A derrota da equipe do Goiás. Essa derrota deixou o caminho livre para o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vencendo vai sair da zona do rebaixamento. Mas, para isso, o Vasco tem que fazer a sua parte no dia de hoje. Vamos dar uma conferida aqui, então, nos resultados de ontem. O Fluminense venceu o Goiás, jogo animado, né? 5-3 para a equipe do Fluminense. O Red Bull Bragantino perdeu em casa por 2-1, né, para o Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense venceu por 3-2 o América Mineiro. Rodada com muitos gols, né? O Palmeiras fez 5-0 na equipe do São Paulo. O Cruzeiro fez 3-0 no Bahia. O Vasco vencendo hoje coloca o Bahia de volta ali também na confusão, né? Vai se aproximar do Bahia. O Cruzeiro deu uma distanciada. O Grêmio venceu por 3-2 o Flamengo. E o Corinthians venceu o Cuiabá por 1-0. Esse foi um resultado ruim, né? O Corinthians é um time que está ali na confusão também. Hoje teremos Vasco e Internacional, Santos e Coritiba, 2 jogos de clubes que estão ali na parte de baixo, né? Inclusive, se o Vasco vencer, o Vasco fica só a 2 pontinhos da equipe do Internacional. Tá aparecendo aí a tabela na sua tela, a parte de baixo, né? O Cuiabá tem 37 pontos, o Cruzeiro também 37, deu uma afastada boa, o Corinthians chegou aos 36, o Internacional chegou aos 35, o Bahia tem 34, o Goiás tem 31 pontos, é o primeiro fora, tá com um jogo a mais, e o Vasco, primeiro dentro, tem 30 pontos. O Vasco vencendo chega a 33, assume a 16ª colocação e ultrapassa a equipe do Goiás. O Santos tem 30, o Coritiba tem 20 pontos e o América tem 19 pontos. Hoje o Vasco tem que vencer. Vencendo, tá fora da zona. Fala pessoal, tudo bem? Como vocês sabem, o Vasco vai enfrentar o Internacional nessa quinta-feira em São Januário, jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro, e você pode dar o seu palpite nessa partida lá na BetBerry. Tem o link aqui no comentário fixo. Bom, o Internacional vem empolgado, né, de uma vitória por 7-1 contra a equipe do Santos, e o Vasco vem precisando se recuperar, né, após a derrota sofrida no clássico contra o Flamengo, o maior rival. As cotações estão aparecendo aí na sua tela e aqui no comentário fixado tem todas as informações para você palpitar, beleza? Tamo junto, é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Bom, e vamos começar essa partida aqui falando da arbitragem, né, porque teremos uma arbitragem hoje bastante polêmica, né? Os nomes ali definidos não agradaram em nada os torcedores do Vasco. Quem vai comandar o jogo de hoje é Luiz Flávio de Oliveira, de São Paulo. E teremos no VAR Rodrigo Guarizo do Amaral, também de São Paulo. É bastante preocupante porque, primeiro porque eles são da Federação Paulista, né? E a gente tem ali o Santos brigando contra o rebaixamento. O Santos que vem sendo muito ajudado, né, nesse campeonato. Inclusive o Santos hoje
joga na Vila Belmiro de novo, a Vila Belmiro que era para estar interditada, né? O Santos levou 2 jogos de suspensão, que teria que ter sido cumprido no jogo contra o Vasco, mas desde então o Santos vem jogando com efeito suspensivo em cima de efeito suspensivo e o STJD nem marcou, né, o julgamento do Santos. Então o Santos continua jogando no seu estádio, mesmo o seu estádio tendo que cumprir uma punição. O Corinthians ontem foi muito beneficiado na partida contra o Cuiabá. Então, assim, existe uma tendência, né, de salvar os times paulistas e colocaram um árbitro paulista, né, para apitar o jogo do Vasco. Uma dupla paulista, né? O Guariz Amaral no VAR e o Luiz Flávio de Oliveira apitando. E o Rodrigo Guariz Amaral, ele tem uma série, né, de erros contra o Vasco da Gama. Uma série mesmo de erros contra o Vasco da Gama. Desde 2019, que ele era o VAR e não chamou nesse pênalti aí na partida Vasco e CSA, um pênalti claro. Depois, em 2020, ele marca uma falta num gol que o Vasco faz contra o Atlético Paranaense em São Januário. Ainda em 2020, Vasco-Flamengo, impedimento polêmico, era ele também que estava no VAR. Aquele lance que o Benítez leva uma solada na coxa, que o jogador do Bahia não é expulso, era ele também que estava no VAR. Enfim, ano passado, na partida Vasco Sport, que teve o pênalti no finalzinho ali para o Vasco, ele estava no VAR e ele não queria marcar o pênalti a favor do Vasco. Foi o assistente de VAR que convenceu ele que realmente foi pênalti. Então, assim, é um profissional que tem uma má vontade, podemos dizer, com o Vasco, né? Então, a arbitragem com certeza preocupa. Mas vamos falar aqui da escalação, né? Vamos para a provável escalação do Vasco para enfrentar a equipe do Internacional hoje. O treinador Ramon Dias deve repetir o mesmo time que iniciou o jogo contra o Flamengo, com o Payet e Paulinho municiando o ataque formado ali por Pablo Verratti e Gabriel Peck. O técnico Ramon Dias ainda não vai contar com o Rossi e com o Marlon Gomes, né? Os dois ainda estão lesionados. Então a provável escalação do Vasco para hoje é essa que está aparecendo na sua tela, com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Medel, Léo Pelé e Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes e Paulinho, Payet, Gabriel Peck e Verratti. Esse é o provável time do Vasco hoje, a escalação que a gente já está acostumado, né? O desfalque do Rossi, o Payet deve jogar ali um pouquinho mais centralizado, mas caindo também pelos lados. O Payet que tem evoluído, né? Tem melhorado, e eu estou confiante que hoje o Payet pode, né, fazer uma boa partida, pode ajudar, como ele ajudou no jogo contra o Fortaleza, marcando o gol da vitória. Hoje ele vai ser importante demais, mas tem que chutar, hein, Payet? Vamos chutar, pô. Chuta, Payet, chuta pro gol, procura muito para poder dar assistência, para poder tocar, né? Vamos arriscar mais, vamos chutar pro gol. Enfim, igual você fez contra o Fortaleza e saiu o gol. Vamos ver a equipe do Internacional, né? O Internacional vai contar com o Bustos, né? O Bustos se recuperou de uma pancada ali no tornozelo direito e vai encarar o Vasco. O Kudê tem o time titular em mãos e vai repetir a mesma escalação que goleou o Santos na última rodada. A provável equipe do Internacional é a seguinte: Rocher no gol, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício e Wanderson na frente, Alan Patrick e Valência. Um bom time, né, do Internacional. Um bom time do Internacional. Vai ser um jogo muito difícil hoje em São Januário, com toda certeza. Vou dar o meu palpite. Quero o seu palpite nos comentários. E vamos lá. Eu acho que o Vasco hoje vai vencer por 2-0. O Verratti vai desencantar. Já tem um tempinho que ele não faz gol. Vai ter um golzinho do Verratti. E vai ter um golzinho do Léo Pelé hoje. Léo Pelé vai fazer um golzinho hoje de cabeça. É isso. 2-0 Vascão. Tamo junto. Deixe seu palpite aqui também nos comentários. Vou ficando por aqui. Volto depois do jogo para comentar o pós-jogo e espero com a vitória do Vascão. Um abraço, até a próxima.